aluno! Vamos falar hoje sobre a banca FGV, especificamente as questões de língua portuguesa. E o que eu quero trabalhar nesta aula com você, especificamente, aquelas questões de língua portuguesa que envolvem a semântica, a compreensão textual, a parte de organização do texto. A banca, ela trabalha, claro, o edital da banca ele é muito amplo, ela trabalha com morfologia, sim, trabalha com sintaxe, trabalha com a pontuação, ela é bem variada. O que pesa muito na FGV é quando ela vem com aquelas questões que mexem muito com a semântica, com o significado contextual, com interpretação. Então, essa é a parte mais pesada, porque há muitas questões que a banca tem uma habilidade para fazer assim, às vezes pega uma questão e você olha assim, nossa, eu li e para mim nenhuma opção tem como é a resposta. Mas você tem essa percepção. Em outros momentos, você percebe que tem mais de uma resposta, parece que 2, 3 dão muito certo. E a banca ela faz isso muito para confundir. Então, são questões que elas trabalham com um nível de compreensão e às vezes fica muito complexo ou ficam confusas. As questões são bem confusas. Então, eu quero te dar aqui pelo menos uma direção de como você faz uma questão da FGV e tenta entender essa característica da banca. A ideia é esta. Então, vai comigo agora, especificamente, para a gente fazer o nosso primeiro slide aqui, para eu falar um pouquinho da banca. Então, olha só, o que a gente vai cuidar um pouquinho em relação a isso. Primeiro ponto é algo muito comum da banca, tá? O que ela faz aqui, ó? Ela, claro, vai te dar lá os itens do edital, né? Vai colocar lá todo o conteúdo programático. Só que você tem que ficar atento aqui que a banca faz muito isso. Ela cobra sempre esses itens, mas não regra pela regra especificamente. Trabalha sempre, a gente fala do ponto de vista textual. Tá? E o que isso significa? Quer dizer que você tem que verificar os itens que estão no edital sempre como é a participação deles dentro dos textos, ou seja, na estruturação dos textos. Resumindo, você sempre tem que verificar o contexto, tá? O texto que aparece, você tem que verificar o seguinte: quando a gente fala em estruturação dos textos, o que você vai pensar aqui, tá? Para ficar mais claro. Quanto à estrutura, você tem que olhar assim. Por exemplo, como o texto foi construído, como o texto está estruturado. Aí você vai verificar o seguinte: se é um texto literário, por exemplo, se você tem um texto que ele é não literário, isso influencia. Você vai verificar, por exemplo, se o texto ele é feito em parágrafos, que ele pode também ser feito em estrofes, né? Se for um poema. Verifique a linguagem do texto especificamente aqui, para você verificar se o texto está em primeira ou terceira pessoa, porque isso modifica a lógica do texto. Tente verificar se existe muita linguagem figurada ou não, ainda dentro da linguagem ainda, ó. Verifique que se a banca, se o texto que você lê é uma linguagem figurada ou mais literal, tá? Linguagem figurada ou linguagem literal. Então, são alguns pontos que você tem que perceber como o texto ele é construído. Então, primeiro ponto, lembre-se de que para a FGV conta demais o contexto. Quando eu falo contexto aqui, você tem que olhar o texto como um todo, não apenas um pedaço dele, o texto como um todo. Por que isso acontece? O texto ele não é construído de partes soltas jogadas ao vento e alguém vai lá e simplesmente articula tudo num bolo só. Não é isso. O texto ele sempre vai possuir relações, tá? E quando eu falo então o texto como um todo, o que você vai lembrar? Que o texto, para que ele seja texto, ele vai precisar sim de uma unidade temática. Então, sempre vai haver um tipo de assunto que vai ser a base do texto. E outro ponto importante aqui também. Além disso, o texto sempre vai possuir relações entre as partes, tá? Sempre existe uma relação entre a frase 2 e a frase 1, parágrafo 3, parágrafo 2. Pode haver relação entre o último parágrafo e o primeiro. Então, é isso que você tem que identificar. Feito isso, vamos pensar no seguinte agora. Outro ponto importante que a banca gosta muito de cobrar e de trabalhar são questões que envolvem os níveis de leitura de um texto.
Por quê? Você pode perceber, algumas questões de compreensão são bem mais simples, algumas questões que a banca coloca. Outras, você tem a impressão de que a questão é maluca, que a banca surtou. Às vezes ela faz isso. Mas, basicamente, você tem que entender o seguinte, que a banca, ela trabalha muito com esses níveis de leitura. E aí que pega muito em relação a resolver uma questão de prova. Por quê? Se você não tem essa percepção de que nós temos níveis de leitura, você acaba ficando sempre no nível intermediário e não entende as questões que avançam. Como é? Calma lá, eu vou te explicar. Vai lá comigo a tela. É assim. Quando a gente trabalha, então, com os níveis de leitura, tá? Ó, níveis de leitura. Você vai entender o seguinte. Nesses níveis de leitura, nós temos, vou colocar aqui destacar, basicamente, 3 níveis que eu considero que são a base de uma leitura, que é o seguinte. Temos a parte da decodificação, tá? Depois nós temos aqui um momento que a gente trabalha com a compreensão, e um nível que a gente trabalha com a interpretação. Ah, então quer dizer que compreender e interpretar não é a mesma coisa? Não, são diferentes, tá? Tá, e como é que isso funciona? É assim, ó. Na decodificação, você vai identificar basicamente o que está, como o texto é construído, tá? Você vai olhar a parte estrutural do texto, a estrutura do texto. Você vai identificar, por exemplo, como ele foi estruturado, se ele é em parágrafos ou não. Você vai tentar verificar, por exemplo, se ele usa quais são os conectivos que você percebe ali. Especificamente, dê uma atenção especial para as conjunções, né? E para os pronomes, tá? Que são os que mais ficam em evidência. Você vai verificar ali, por exemplo, se o texto, a tipologia textual, se você percebe que o texto ele narra, ou ele traz informações, ou ele traz fatos, se ele argumenta, é isso que você vai perceber. E você vai identificar, por exemplo, se o texto é um texto em primeira ou terceira pessoa. Então, você faz o quê? Você vai buscar aqui analisar na decodificação os elementos que são utilizados para construir esse texto, tá? Basicamente, é uma parte bem burocrática que a gente tem ali. Identificou uma conjunção, se ela é causal, se ela é conclusiva. Então, basicamente, a gente olha a decodificação e você lê e já identifica sem muito esforço. Na compreensão, o que é que nós temos aqui na parte da compreensão? Aqui, nós vamos ter, por exemplo, aí, questões que tentam entender, por exemplo, qual é a finalidade desse texto. Você vai ter que perceber isso daqui, lendo o texto todo. Você vai ter que perceber qual é a ideia central e ideias secundárias, tá? Que daí você tenta perceber pela leitura quem é, né, cada uma dessas partes aqui. Você começa a buscar, por exemplo, identifica ali, por exemplo, os fatos que aparecem, identifica os exemplos que estão ali, você identifica dados, se o texto traz alguns dados, você busca, por exemplo, entender, nesse caso, por que o texto existe, né? Se é um texto que é só para dar uma opinião e tudo mais. Então, basicamente, você trabalha com as ideias, ou seja, com o que está explícito ali, com o que você percebe pela leitura mesmo. Você vai tentar identificar essa parte das ideias que estão mais à frente, mais evidentes. Já na interpretação, olha só que importante aqui, ó. Compreender, então, vai no campo da comprovação. Você vai comprovar no texto as informações. A interpretação, esse in aqui, ó, tem a ver com a inferência. E é aqui que mora o perigo. Por quê? A inferência trabalha com a dedução, trabalha com possibilidades, tá? Trabalha com hipóteses, então trabalha com aquilo que não é 100% comprovado, tá? Então a gente fala da ideia de que não há algo que é 100%.
A gente trabalha aqui, então, com o que está implícito, com o que está subentendido. Por isso que essa parte aqui, quando as questões cobram de você esse nível de leitura, a questão tende a ser mais complicada e mais confusa. Então, lembre-se, a interpretação, olha aqui, é dedução, possibilidades. Por isso que você vai perceber comigo o seguinte, muitas vezes, e aí nós temos assim, às vezes a banca faz uma questão de inferência que é mais simples e você consegue identificar mais tranquilamente. Em outros momentos, ela faz uma questão de inferência que é bem confusa, que você não consegue nem chegar a uma resposta. Parece que todas estão certas. Ou às vezes parece que nenhuma está certa. Então, a banca ela trabalha muito com isso, com a inferência. Quando a gente trabalha com o campo das possibilidades, olha como isso realmente fica difícil muito mais no ambiente de prova, na hora da prova. Porque a inferência é possibilidade. Possibilidade, que significa? Que pode ser que sim, pode ser que não. Então, você vai ter que pensar da seguinte maneira. Quando você lê uma questão, você pensa assim, tá, o que está nessa questão aqui? Pode ser visto como certo de acordo com o texto? Olha, pode ser que sim, pode ser que não. Então, aí, quando o campo é dessas possibilidades, tem que ficar atento, porque muitas vezes você não consegue comprovar 100%, mas o texto permite que haja essa possibilidade. Então, caiu no campo da dedução, da possibilidade, aí você tem que ficar muito atento quanto a isso. Porque daí nem sempre você vai conseguir comprovar algo, você vai apenas o quê? Tentando perceber pelo contexto se dá para chegar a essa informação. Eu gosto de dar um exemplo mais ou menos assim, quando a gente trabalha com previsão de tempo. Então, por exemplo, você assistiu ao jornal, né, no horário do meio-dia e falaram para você que pelos dados que foram levantados, a expectativa ou a previsão é de que chova amanhã. Pense, essa é a ideia. Tá, pode ser que chova? Sim, porque os dados trazem essa informação. Pode ser que não chova? Também, porque pode ser que haja uma reviravolta. As duas estão adequadas. Existe uma previsão, mas pode ser que chegue amanhã e não chova nada. Então, a possibilidade trabalha com esse campo. Nem sempre eu consigo comprovar no texto 100% que isso existe, mas dá para eu pensar assim pelo contexto, entendeu? Então, não é uma questão simples, porque daí você fica naquele campo da será que é, da indecisão, da dúvida, e a questão gera isso mesmo. Às vezes, uma questão de inferência, a banca deixa mais simples e você identifica isso mais facilmente, e às vezes não. Então, para a gente fazer isso, nós vamos fazer agora uma parte prática com as questões. Vou ler com você o texto, para a gente poder entender que o texto ele tem que ser lido de forma direcionada, e na sequência as questões. Então, vamos lá, olha só. O texto aqui que nós temos é o seguinte: um problema básico, descentralizar a justiça. Então, veja que o próprio título aqui do texto, ó, já traz para a gente que existe um problema, inclusive já diz qual é este problema aqui, ó, descentralizar a justiça. Lembre-se de que o título de um texto, ele sempre vai se referência a algo que é importante. Ele tem sempre uma ligação com a ideia central do texto, tá? Porque você não vai fazer um título nada a ver com o texto, ele tem que ter uma relação com o texto. Então, nesse caso, já fique atento. Quer dizer que nós temos um problema básico e, na sequência, descentralizar a justiça. Então, vamos lá. Hélio Bicudo, vice-prefeito de São Paulo, ó, traz já uma definição em relação ao cargo dele que ele ocupa. Destacou-se pela sua participação, durante longos anos, como um dos membros da Pontifícia Comissão de Justiça e Paz, defendendo aqueles que eram perseguidos pelo regime militar. Então, veja, ele já traz para você aqui a atribuição dele, que é um vice-prefeito. Ele destacou-se aqui, então quer dizer que ele teve algo bem importante, e ele defendeu quem era perseguido pelo regime militar. Então, veja que a gente tem um contexto aqui político já marcado no início. Nessa atividade, ou seja, olha a ideia de retomada,
nessa atividade, que é o que ele disse antes aqui, ó, tá? Destacou-se tal, defendendo aqueles que eram do militar. Então, veja que ele já vai fazendo uma relação com o que foi dito antes. Sua preocupação principal era de encontrar soluções práticas e concretas para as questões que afligiam os brasileiros que enfrentavam dificuldades em recorrer à justiça, a fim de postularem seus direitos. É bem conhecida, por exemplo, sua luta. Então, veja, sua luta aqui como membro do Ministério Público e como jornalista contra o Esquadrão da Morte. Então, veja, eu já sei quem é essa pessoa aqui. Ele é um vice-prefeito, né, o Hélio Bicudo. Ele já, então, participou como um dos membros nessa pontifícia Comissão de Justiça e Paz, né, defendendo aquelas pessoas. Também participou, por exemplo, como um membro do Ministério Público, aqui, ó, tá? Como jornalista também, porque ele tentava fazer o quê? Lutar para que as pessoas conseguissem ter acesso à justiça. Então, veja que essa primeira parte aqui faz o quê? Faz uma apresentação, você já vai tendo que ler o texto percebendo isso. Uma apresentação desse Hélio Bicudo aqui, e mostra o quê? A atuação dele, né? Ele atuou como atuação como vice-prefeito, como um dos membros tal, depois outro membro, o que ele queria fazer, sua principal preocupação. Então, veja que ele contextualiza quem é essa pessoa aqui. Continuando. O depoimento de Hélio Bicudo foi colhido por estudos avançados no dia 12 de maio. Beleza. Cabe destacar ainda a participação nesta entrevista, ou seja, veja que o depoimento dele foi colhido e tal, nesta entrevista do advogado Luiz Franco Carvalho Filho, que milita na imprensa e se dedica especialmente a questões ligadas à justiça. Então, veja, aqui, veja que o autor do texto destacou, ó, a participação, então, aqui, ó, de Luiz Francisco Carvalho Filho, tá? Que é um advogado aqui, e ele mostra, tá, e quem é essa pessoa aqui? Por que eu vou destacá-lo? Por que eu vou destacar a participação dele? Porque ele milita na imprensa e se dedica também a questões relacionadas à justiça, tá? Muito bem. Aí veja que agora eu tenho uma pergunta aqui feita pelo Luiz Francisco Carvalho Filho. Hélio Bicudo, em sua opinião, como devem ser resolvidos os problemas do acesso à justiça brasileira e de sua eficiência? Veja que na pergunta aqui, ó, ele já fala assim para você, ó. Hélio Bicudo, em sua opinião, como devem ser resolvidos? Como devem ser resolvidos? Quando ele fala assim, como devem ser resolvidos os problemas, veja que ele já pressupõe que os problemas existem, não é? Ele já disse que existem. Então, quer dizer que ele fala assim, como devem ser, já pressupõe que esses problemas aqui, eles existem e que eles precisam o quê? De uma solução, tá? Essa é a ideia que a gente vai lendo aqui. Continuando, aí o Hélio falou assim, o problema da justiça é uma questão fundamental quando se deseja promover uma reforma do Poder Judiciário. Então, ele retoma já de cara aqui, ó, a pergunta que foi feita. É importante salientar que essa é uma reforma que não necessita de alterações no texto constitucional. Então, ele fala aqui pra gente, ó o vai e volta no texto. Promover uma reforma do Poder Judiciário. Essa é uma reforma que não é... Beleza, ele fala assim, ó. Acredito, colocou acredito aqui, ó, você vai perceber que nós temos já de cara uma marca de primeira pessoa aqui, ó. Acredito, tá? Então, isso é importante que você identifique, ó. Já é uma marca de primeira pessoa. Que os próprios poderes judiciários dos estados poderiam adotar medidas, até mesmo administrativas, para diminuir a distância entre o cidadão e o juiz. Então, veja, ele fala assim, acredito, daí fala, penso nisso há muito tempo. Então, veja, ele deixa muito claro isso, ó, acredito nisso, e depois ele fala assim para você, ó, penso nisso há muito tempo. Quando trabalhei, veja que ele faz o resgate agora histórico. Então, o que você vai marcar aqui, ó? Ele fala de uma reforma, tá? E veja que ele vai justificar por que tem que ter uma reforma aqui, ó.
acredito que os próprios poderes judiciários poderiam tomar medidas e tal. Para quê? Para diminuir a distância do cidadão e juiz. Então, isso é a opinião dele, ó. Perceba que isso aqui, ó, é uma opinião do Hélio Bicudo, e ele diz o que ele acredita que deveria ser feito aqui, tá? Aí ele começa aqui a fazer um resgate histórico, ó. Quando trabalhei, veja que já é passado, tem que ficar atento a isso, ó. Quando trabalhei, até marca, ó, com o governador Carvalho Pinto, de 59 a 62, conseguimos sensibilizar o Tribunal de Justiça de São Paulo para a realização de uma reforma mais ou menos desse tipo. Então, veja, esse desse tipo aqui, ó, essa reforma que ele falou aqui, ó, uma reforma mais ou menos desse tipo, ou seja, é essa reforma que ele propunha aqui no início. O que acontece hoje e que acontecia naquela época é que o Poder Judiciário está localizado na região central da cidade. Então, veja, ele já faz aqui um resgate histórico, vou fazer para a gente aqui, marcar aqui, ó. Ele faz aqui, ó, essa parte aqui, um resgate histórico, né, ó, quando trabalhei, e essa data aqui. Então, ele fala aqui um pouquinho do passado, um resgate histórico aqui, tá? Aí ele fala assim, o que acontece hoje, e ainda aconteceu naquela época, é que o Poder Judiciário está localizado na região central da cidade. É o caso, por exemplo, então veja, agora ele vai dar um exemplo aqui, ó. É o caso, por exemplo, do Fórum Criminal, que tem cerca de 60 varas criminais. Para se ouvir uma testemunha que, por exemplo, mora em Parelheiros, temos de trazê-la até o centro, o que é um problema complicado. Então, aqui, ó, o que ele faz? Nessa parte aqui, ele trabalha com uma exemplificação. Ele traz um exemplo de o que é essa reforma que ele propõe. O exemplo é isso daqui. A gente teria que fazer o quê? Para que uma testemunha fale, tem que ir até o centro, o que é um problema complicado. Continuando. Além disso, ou seja, tem mais alguma coisa ali. Além disso, lembre-se de que ele soma as informações. Além disso, temos a maneira pelo qual se desenvolve o processo. Por exemplo, veja que ele dá para você aqui, ó, outro exemplo aqui, tá? O juiz que recebe a denúncia não é o mesmo que interroga, não é o mesmo que ouve as testemunhas, não é o que examina a prova. No final, é um quarto ou um quinto juiz que decide, a partir de um documento inserido no papelório. Então, veja, o que acontece aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, essa partezinha aqui toda, esclarece o quê? Que ele fala que tem que mudar o quê? A maneira pela qual o processo. Então, tudo isso daqui, ó, é uma exemplificação desse processo, de como funciona esse processo. Sempre acreditei, agora veja que ele marca de novo aqui, ó, já traz de novo pra gente, primeira pessoa, ó. Sempre acreditei que para diminuir a distância entre o juiz e o cidadão. Olha um pouquinho para cá. Vou destacar para você aqui agora com marca-texto, ó. Lembra que ele já tinha falado aqui, ó? Ele diz que acredita e tal, que tem que ser o quê? Tem que diminuir a distância entre o cidadão e o juiz. E ele retoma isso aqui para cá, ó. Para diminuir a distância entre o juiz e o cidadão, é preciso descentralizar o Poder Judiciário. Aí ele fala, ó, descentralizar o Poder Judiciário. E veja que isso daqui, ó, por isso que a gente tem que entender o texto como um todo. Olha o título aqui, ó. Qual é? Problema básico. Descentralizar a justiça. Percebeu aqui? Lembra que eu falei que o título sempre tem a ver com a ideia principal do texto? Então, a ideia mais importante que a gente percebe aqui é o que ele fala agora aqui, ó. É preciso descentralizar o Poder Judiciário. Ora, se em São Paulo há cerca de 100 delegacias policiais distritais, por que não se pode ter também 250 ou 300 juizados? Então, ele questiona, né? Ele já deixa questionar. Nada é uma pergunta com resposta. Sabe aquela pergunta retórica? Ó, se em São Paulo nós temos 100 delegacias distritais, por que não pode ter também 200 juizados? Então, é basicamente aquela pergunta retórica, tá?
que a própria pergunta já é resposta. Assim, a gente tem 100 delegados, então vamos ter também 250, 300 juizados. É basicamente a pergunta com a resposta que a gente chama aqui, tá? Então, veja, aí acaba aqui, lógico. O que você vai perceber? A gente tem que fazer, então, uma leitura direcionada. Claro que eu li mais devagar aqui para explicar para você isso. Na hora da prova, você tem que fazer tudo isso em 3, 4 minutos. Mas se você não treina isso antes, com calma, você não vai conseguir fazer isso de forma mais rápida na hora da prova. Então, perceba esses detalhes, essas particularidades, porque isso vai ser determinante para você resolver a questão de uma prova. Tudo bem? Agora, primeira questão, vai comigo lá. Tá assim, ó, veja só. Hélio Bicudo, em sua opinião, como devem ser resolvidos os problemas do acesso à justiça brasileira e de sua eficiência? Na pergunta do entrevistador, há uma série de dados implícitos. Assinale, na pergunta aqui, que é essa pergunta anterior aqui, que está marcadinha aqui. Assinale a afirmativa que não pode ser inferida da pergunta feita pelo jornalista. Então, você vai pensar o seguinte, meu, agora, ó. Pense assim. Nós temos dados implícitos e nós temos a ideia da inferência, percebeu? E a banca trouxe o que para você aqui, ó? A pergunta feita, claro, por esse entrevistador. Agora, uma dica para você. Vou voltar um pouquinho nisso que eu falei no comecinho da aula. Olha só. Eu falei para você que a banca, ela sempre cobra os itens do edital do ponto de vista textual. E ela trabalha muito com a participação dentro dos textos. Ou seja, o contexto faz toda a diferença. Então, beleza. Aí, a ideia da leitura. Veja que é uma questão que trabalha com inferência, porque você percebeu que a questão trabalha... Ó, vou pegar aqui a questão. Não pode ser inferida e dados implícitos. Veja que é basicamente uma questão que trabalha com esse nível de leitura aqui, ó. Com a dedução, possibilidade, hipótese, implícito aqui, subentendido. Então, é uma questão que trabalha muito com esse campo das ideias, e é uma questão que nem sempre você vai comprovar 100%, perceba, ó, não há algo 100% aqui. E esse tipo de questão ele exige bastante cuidado de você. Então, vamos lá. Primeiro, então, a questão fala o quê? Que você tem que buscar a afirmativa que não pode ser inferida. Então, vamos lá. Na letra A tá assim, ó. A opinião do entrevistador é importante para o trabalho do jornalista. Ó, a opinião do entrevistador é importante para o trabalho do jornalista. Então, veja. O que você entendeu aqui, ó? Lembra no comecinho que a gente sabe que esse Luiz Francisco Carvalho Filho milita na imprensa e se dedica especialmente a questões lá da justiça? Tá vendo aqui, ó? Ah, muito bem. E perceba que antes, no primeiro parágrafo, a gente sabe que o Hélio Bicudo, sua preocupação principal era encontrar soluções práticas e concretas para as questões que afligiam os brasileiros que enfrentavam dificuldades em recorrer à justiça. Então, veja que tem algo em comum aqui entre os dois, tá? Quer dizer que os dois têm alguma coisa em comum. Foi feito um depoimento, aqui ele fez um depoimento do Hélio Bicudo. Cabe destacar a participação desse advogado, que milita na imprensa. Então, ele fez a pergunta. Aí, vamos comigo. Posso deduzir, posso inferir, posso dizer que é possível que a opinião do entrevistador é importante para o trabalho do jornalista? Sim. Veja que eles tudo tem uma relação ali, tudo tem uma correlação aqui, ó. A opinião é importante sim, porque existe uma participação em comum, existe relação entre isso. O texto permite essa relação aqui. Então, veja que eu consigo deduzir, porque eu tenho que encontrar aquela afirmativa que não pode ser inferida. Mas dá para eu perceber isso? Sim, ó. A opinião do entrevistador é importante para o jornalista. Então, perceba que realmente existe uma relação ali, existe algo comum. Eu consigo comprovar 100%, porque, ó, é uma inferência, é uma dedução possível? Pergunte assim, ó. Sempre que você trabalha com a ideia da inferência, você vai perguntar assim, ó, na hora de fazer uma leitura.
essa dedução é possível? Tá? E lembre-se, o campo das possibilidades pode ser que seja sim ou não, mas é possível? Sim. Então, veja que essa letra A, posso falar que é uma inferência possível, tá? Pode ser que não seja importante, mas pelo que eu tenho aqui de informação, dá para chegar a essa dedução aqui. Vamos na B. A intenção do jornalista é mostrar certa formalidade na entrevista. Vai comigo agora. Lembra que eu tenho que ler o texto como um todo? Tá. Em algum momento aqui, ó, a preocupação que tem no texto é mostrar que alguém é mais formal ou mais informal na forma de falar, de se portar? Não, né? O texto, em momento algum, traz isso. Ele traz para a gente apenas informação sobre o Hélio Bicudo, fala o depoimento dele, traz a pergunta do Luiz Francisco Carvalho Filho, depois traz a resposta dele. E a intenção do texto é fazer o quê? É reforçar essa ideia aqui, ó, que é a opinião que eu tenho do Hélio Bicudo. Então, veja que nesse caso aqui, ó, o que você vai perceber? Será que a intenção, veja só, a intenção, pense em intenção como objetivo, como finalidade. Ele fez uma pergunta para alguém. A intenção dele com essa pergunta é mostrar certa formalidade na entrevista? Não, né? Vamos lá. Em sua opinião, como devem ser resolvidos os problemas? A intenção dele é saber a opinião do Hélio Bicudo. Perceba que é isso, ó. A intenção da pergunta é saber a opinião do Hélio Bicudo. Então, veja que essa B aqui, ó, não tem nada a ver com o que foi dito aqui com relação ao texto. Então, veja, não posso deduzir isso nunca, porque a intenção que eu vejo da proposta ali da questão é buscar informações acerca da opinião. Então, a letra B aqui, a gente já deixa ela de ladinho. C. O entrevistador considera que há problemas no acesso ao ensino no Brasil. Sim, né? Ó, como devem ser resolvidos. Se ele já disse como devem ser resolvidos os problemas, ele já diz que realmente há problemas. Aí no acesso e na eficiência, né? Ou seja, no acesso à justiça. Perfeito, aqui tá legal também minha inferência. D. O jornalista acha que a justiça brasileira carece de mais eficiência. Sim, né? Ó, problemas do acesso e de sua eficiência. Então, eu tenho problema o quê? 1, no acesso, problema 2, na eficiência. Perfeito, ó. Existe sim, carece, ou seja, falta eficiência. A C e a D estão mais tranquilas. Dá pra gente deduzir isso aqui sem problema nenhum. Agora, na letra E, o jornalista considera que ele e o entrevistado possuem opiniões semelhantes em alguns pontos. Tá, veja que a letra A e a letra... Vou marcar aqui, ó. Veja que essa letra A aqui, ó, e essa letra E aqui, ó, elas se conversam? Ah, é verdade. Então, quando eu falo assim, é possível eu perceber, né? Dá para chegar nessa... É possível a falar que o jornalista considera que ele e o entrevistado possuem opiniões semelhantes em alguns pontos? Porque, olha, a pergunta que fez essa pessoa aqui, né? Eu pedi o nome dele aqui, ó. Que fez o Luiz Francisco Carvalho Filho, a pergunta... Lembra que a gente até, quando a gente deu a pergunta aqui antes, ó, ele falou assim pra gente, ó. Como devem ser resolvidos? Ou seja, quando ele usa o verbo dever, isso aqui já é uma certeza, já é uma coisa que ele tem como certo, ó. Como devem ser resolvidos. Ou seja, ele não falou assim, você acha que existem problemas e que eles precisam ser resolvidos? Ele não deixou em aberto para a pessoa responder que tem ou não problemas. Ele já disse que devem, então ele já determinou que existem. Não é que ele não perguntou se existem ou não, ele já disse que existem e quer saber o quê? Como resolver isso. Então, quer dizer que entre quem pergunta, quem responde, nesse contexto todo, realmente existe o quê? Opiniões semelhantes. Quando eu falo semelhantes, não são iguais. São opiniões que têm a mesma perspectiva, por exemplo, tá?
a mesma perspectiva, ou seja, tanto quem faz a pergunta quanto quem responde tem a noção e a certeza de que existem esses problemas e de que é necessário que haja uma solução para isso, tá? Agora eu pergunto para você: eu posso afirmar 100% que os dois possuem opiniões semelhantes? Não, né? É possível que também não seja isso? Sim. Então veja que aqui é possível tanto que, nessa letra E, é possível tanto que seja sim, que haja, ou que não haja. Mas veja que o campo da inferência trabalha com as deduções possíveis. Como é possível que eu deduza isso? Então, a letra E realmente há uma inferência possível. Essa é a percepção. Então, é uma questão que você tem que ficar atento a isso. A percepção, a dedução possível. Agora, a letra B. Na letra B, a intenção de quem entrevistou ali do jornalista é mostrar certa formalidade? Não, né? A intenção dele é fazer uma pergunta para que tenha uma resposta acerca de um problema. Ponto. Então, veja que entre 5 opções, a letra B é a dedução mais absurda que eu poderia fazer. Aquela dedução que extrapola muito mais do que as outras, perceba isso. Das 5 opções, a letra B é a mais absurda delas, a mais louca delas, a que fica mais estranha de todas. Então quer dizer que daí eu marcaria o quê? A letra B, tá? É assim que a gente faz. Então, voltando agora aqui para a nossa tela. Então, a resposta da questão número... Opa, vou botar aqui, ó. Resposta da questão número 1, então, que fica a letra B, tá? Então, a letra A... Deixa eu colocar de frente para não ficar estranho aqui, né? Ó, a letra A e a letra E, elas têm relação porque elas, basicamente, elas têm a mesma perspectiva na hora de fazer a abordagem, né? Então, a resposta é a letra B, tá? Lembre-se, inferência, dedução, é possível? Faça a pergunta agora ali. É possível? É, mas também pode ser que sim, pode ser que não. Então, se for uma dedução possível, quer dizer que a resposta é adequada. Muito bem. Questão 2. A entrevista é precedida de um pequeno texto cuja finalidade, um pequeno texto cuja finalidade ela é precedida, ou seja, tá aqui, vou colocar para você aqui a informação, aqui eu tenho no começo, né, mostra quem é esse Hélio Bicudo aqui, depois só contextualiza, né, porque aqui na verdade ele fala do depoimento, aqui ele vai só contextualizar daí, contextualiza aqui, né? E daí começa com a pergunta e resposta. Então, veja, nós já vimos no início que eu tenho o nome Hélio Bicudo, o cargo dele, né? Ele é vice-prefeito de São Paulo. Ele mostra de cara que ele destacou-se como um dos membros aqui. A preocupação principal, qual era que ele tinha? Depois ele tinha uma luta como membro do Ministério Público, como jornalista, contra o Esquadrão da Morte. Então, veja, nesse caso aqui, a gente consegue entender essa perspectiva. Então, vamos lá. Aí, vamos agora para a nossa questão 2 aqui, Finalidade, então, letra A. Apresentar o entrevistado, beleza, até aqui tá legal. Aos leitores que não o conhecem? Não, né? Aos leitores, a todos. É só apresentar. Não tô dizendo que só quem não o conhece. Veja que é para apresentar simplesmente para todo mundo que vai ler o texto, tá? Então, letra A não dá certo. Letra B. Dar autoridade às opiniões emitidas pelo entrevistado. Tá. Eu vou até marcar aqui, dar autoridade às opiniões. Tá. Letra C. Acrescentar credibilidade às respostas do entrevistado. Acrescentar credibilidade. Depois, adicionar qualidade ao trabalho pelo jornalista. Qualidade, não, né? Aqui viajou aqui. Então, veja que a letra A e a letra D já não dá certo. E letra E, demonstrar o valor político da atuação do entrevistado. Demonstrar o valor político da atuação do entrevistado. Vamos lá agora. Eu tenho 3 possibilidades e veja que as 3, elas são possíveis, tá? Por quê? Posso falar que isso dá autoridade às opiniões, posso falar que agrega credibilidade, e
E também posso falar que demonstra o valor político da atuação do entrevistado. As três são possíveis. Agora vai comigo. Em relação às três, qual seria aquela mais próxima ao texto, mais adequada ao texto? Veja, na resposta aqui, ó, ele fala dar autoridade às opiniões emitidas, dar claridade às respostas do entrevistado, ou o texto mesmo, ele quer saber o pequeno texto, o texto mesmo, veja que o texto ele está antes, ó, precedido. A entrevista não aconteceu ainda, eu tenho um texto de apresentação. Demonstrar o valor político da atuação. O que é atuação? O que ele fez. Se eu voltar ao texto, veja, pensando só no texto, ó, só no texto, e eu nem cheguei ainda à entrevista. Ele fala que é um vice-prefeito, beleza. Então, veja que ele já começa de cara fazendo uma relação com o cargo político dele, vice-prefeito, tá? Destacou-se pela sua participação como um dos membros da... Beleza. Aqui, ele defendeu aqueles que eram perseguidos pelo regime militar. Muito bem. Aí, depois, sua preocupação era e tudo mais. E, bem conhecida sua luta como membro do Ministério Público e como jornalista. Então, veja, nesse caso aqui, tem uma relação muito forte com a política, tá? Em relação a ser vice-prefeito, ser membro daquele lugar, regime militar. Então, beleza. Outra coisa importante agora aqui, ó. Destacou-se pela sua participação aqui, ó, durante longos anos e tal. Defendendo aqueles que eram perseguidos. Sua preocupação principal, ó. Sua preocupação principal era buscar soluções práticas concretas. É bem conhecida sua luta como membro e tal. Então, veja, o texto inteiro, ele mostra aqui quem era Hélio Bicudo, mostra quem ele era em relação aos cargos, né, a ocupação que ele tinha, as ocupações dele, aos cargos que ele teve aqui, tá? E a atuação, o que ele fez. Então, veja aqui o texto aqui, ó. Se eu pensar no texto mesmo, esse trechinho aqui, ó, perceba que realmente ele traz uma referência muito forte à política e é o que ele fez, a atuação dele, ó, destacou-se pela participação, defendeu, preocupação era encontrar soluções, sua luta. Então, veja, entre as três opções que sobraram, aquela que tem mais lógica, mais relação, está mais próxima ao texto, é a letra E, perceba? Então, aqui, realmente... Pode ser que seja isso e pode ser que seja isso. Agora, quando eu falo em finalidade, a finalidade sempre vai ser o principal. Isso aqui, ó, qual que é a principal função desse trechinho? Mostrar a atuação dele. Essa letra B e letra C seriam assim, ó, as finalidades, como se fossem objetivos secundários. Então, aqui é o objetivo principal, aqui, ó, e aqui seriam objetivos secundários, tá? Então, o principal, claro, mostrar valor político, a atuação desse Hélio Bicudo. E secundário, sim, da autoridade, da credibilidade. Então, veja, mas ele quer saber a finalidade. Quando a finalidade sempre vai ser o objetivo principal. Então, é outra questão aqui, realmente, que se você for olhar ali, ó, a letra B e a letra C seriam respostas perfeitas para a questão. Mas aí eu tenho a letra E, que está muito mais próxima, porque traz especificamente aquela palavra de valor político, porque o texto ele mostra os cargos que ele ocupava, e fala também sobre aquela parte bem importante da atuação. Então, veja como é importante que você entenda essa dinâmica. Vamos lá? Próxima questão, então, aqui, ó. Agora, vamos lá. O texto fala da descentralização da justiça. Maravilha! Então, ele já disse isso daqui, veja que é o título, depois ele reforça no meio do texto. Segundo o texto, isso significa. Então, vamos lá. Ampliar o número do... Vou até voltar aqui para a gente poder confirmar isso daqui, ó. Ele fala para a gente que no início eu tenho esse título, depois nós temos para frente a pergunta aqui, ele dá os exemplos aqui, e ele reforça no final aqui, ó. Sempre acreditei que para diminuir a distância é preciso destratar o Poder Judiciário. Ora, se em São Paulo há cerca de 100 delegacias, por que não se pode ter também 250 juizados?
Então, veja, quer dizer que ele estava questionando o fato de haver poucos lugares tudo no centro. Tudo no centro. Isso fica complicado. Então, por que a gente não tem um monte agora de juizados? Vamos lá. Aí, aqui na 3. Ampliar o número de juizados. Olha, essa letra A aqui tem relação com o texto. Até a última parte dele, beleza. Letra B. Transferir o fórum criminal para a periferia da cidade? Não, né? Aqui ele dá um exemplo, ó, cuidado. Isso daqui, ó, é um exemplo que ele dá. Ele fala um exemplo do fórum criminal, que tem cerca de 60 varas criminais. Para se manter, por exemplo, que mora em Parelheiros, tem que trazer até o centro. Então, ele deu um exemplo, né? Mas não que ele quer que a ideia de descentralizar ele fazer isso, transferir o fórum criminal, nada a ver. C. Fazer com que um só juiz julgue o mesmo réu? Também não, né? O que ele acredita que tem que acontecer? Diminuir a distância entre o juiz e o cidadão. Ele questiona o processo, mas ele deixa aqui claro que no final a opinião dele está marcada aqui. Então, nesse caso aqui, ó, a letra C também não dá. D. Conseguir aumentar o número de varas no fórum criminal? Não, isso aqui é a parte daquele exemplo que ele deu, que um dos problemas é que tem que deslocar uma pessoa para o centro. Ele quis colocar um exemplo para fazer essa justificativa aqui. E reduzir o número de réus passíveis de julgamento. Nossa, que viagem. Agora, olha só que essa letra D e a letra A, se você não tiver muito cuidado, parece que é a letra D, mas não é. Lá no texto, ele dá isso aqui como um exemplo do que acontece. Só que é o final do texto que ele traz a ideia e reforça isso daqui lá no final do texto. Então, veja que a letra A fica muito mais adequada para esse tipo de questão aqui, tá? Então, a letra A, maravilha aqui. Então, não é também uma questão simples, porque a letra D parece, tá? E você pode confundir agora a letra A ou a letra D, A ou D. Mas entre tudo que está no texto e quando ele reforça essa informação aqui que estava no título e traz de novo no texto, essa letra A fica mais adequada aqui. Vamos lá. Agora, a questão 5. Olha só. Isso aumenta... A questão 5 não, a questão 4, né? Ó. Isso aumenta o sofrimento e, muitas vezes, faz com que o profissional somatize as questões psicológicas em problemas de saúde, como pressão alta, insônia e dores de cabeça. O termo sublinhado significa que o profissional... Aqui, ó, só para você ter uma noção, cuidado aqui, tá? Nós tínhamos lá a questão 1, 2 e 3, que era do mesmo texto. Essa questão aqui já é aleatória. Assim que a banca faz. Coloca lá o texto, as questões, de repente pega uma questão que tem nada a ver com o texto motivador, tá? Aqui é uma questão de semântica, que a gente vai ter basicamente aquela cobrança relativa a significados contextuais. Então, vai comigo lá na questão, então, tá? Assim, ó. Deixa eu passar aqui, peraí. Peraí, vamos passar para cá, aqui, ó. Isso, tá aqui, ó. Então, tá assim. Isso aumenta o sofrimento e muitas vezes, então, vamos lá. Isso que é alguma coisa, e a banca nem trouxe o texto motivador anterior, trouxe isso daqui. Aumenta o sofrimento, muitas vezes faz com que o profissional somatize as questões psicológicas, ó. Somatize o quê? As questões psicológicas em problemas de saúde, tá? Quais são eles? Como é o exemplo? Pressão alta, insônia e dores de cabeça. O termo sublinhado significa que o profissional, então vamos lá. Na letra A tá assim, ó. Prioriza as questões psicológicas em relação às de saúde física. Tá, o texto ele traz uma prioridade como se um fosse mais importante que o outro, ó. O profissional somatize as questões psicológicas em problemas de saúde. Ele está, quando eu falo em prioriza, é como se fosse fazer uma hierarquia. Existe uma hierarquia no texto? Como se um fosse mais importante que o outro? Veja que ficou estranha essa ideia de priorizar aqui. Letra B. Transforma algo em doenças do corpo. Você olhou assim, somatiza questões psicológicas em problemas de saúde, como assim, assim, assim. Transforma o quê? Transforma as questões psicológicas em problemas de saúde e doenças do corpo? Olha, pode ser. Vamos guardar aqui essa letra B. C.
considera as questões psicológicas como problemas de saúde, tá? Vamos lá. Somatize as questões em problemas de saúde. Ele fala que a parte psicológica é um problema de saúde. Veja que ele considera, ou seja, como se fosse colocar tudo num pé de igualdade aqui, ó. Não, né? Como se fosse uma comparação. D. Identifica as questões de saúde com problemas psicológicos. Piorou, né? Isso aqui não, né? Nada, isso aqui viajou. Essa aqui até que dá uma duvidazinha aqui, ó. Letra E. Acrescenta problema psicológico à saúde. Acrescenta. Somatize as questões. Mas aí essa preposição em aqui não dá, né? Você acrescenta uma coisa à outra. Veja aqui. Somatize as questões em. A preposição em tem muito mais a ideia de modo. Tá, então veja que não dá, esse acrescento fica estranho aqui. Então, vamos lá. Entre a letra B e a letra C, o que ficaria mais adequado? Ó, isso aumenta o sofrimento. E muitas vezes, acho que o profissional somatize as questões psicológicas, ou seja, esse sofrimento aqui, em problemas de saúde, como pressão alta, insônia e dor de cabeça. Ou seja, ele fala que as questões psicológicas acabam, sim, se transformando e surgindo em doenças do corpo. É isso aí, ó. É como se ele faz assim, ó. Essas questões psicológicas que ele tem, esse sofrimento, acaba sendo representado por essas doenças como pressão alta, insônia e dor de cabeça. Então, esse sofrimento que ele passa começa a ser percebido como se fosse um problema agora físico, tá? Então, essa letra B aqui, ó, entre as 5 opções, é a mais adequada pelo contexto ali, tá? Então, por isso que ela fica certinha aqui. Muito bem. Última questão, então, aqui, ó, tá assim. Pra gente poder entender agora algo em relação a um trechinho pequeno. A ideia é aqui, ó. Sobre esse fragmento textual, assinado afirmativo incorreto. Então, veja. A banca trouxe para você. Aí, o que você vai cuidar um pouquinho? Às vezes, uma questão curtinha, nossa, parece que é fácil. Nem sempre. Então, veja que aqui é uma questão com um trecho, a banca trouxe o fragmento e ela vai fazer algumas afirmações acerca desse texto. Entenda, por menor que seja o texto, ele vai ter sempre um objetivo central, uma finalidade, vai ter sempre um recorte, ele vai ter um assunto geral, mas vai ter sempre uma finalidade. Vou falar sobre violência, mas com essa finalidade. Vou falar sobre, sei lá, problema de saúde, mas com essa finalidade. Por exemplo, eu posso falar sobre problemas de saúde na perspectiva de um médico, na perspectiva de um psicólogo, na perspectiva de um profissional de educação física. Então, veja, não é só você olhar o assunto como um todo, tem que olhar o contexto em que está essa estrutura. Vai lá comigo, então, olha só. Primeiro vamos ler o texto aqui, ó. Solidariedade não faz bem apenas para quem ajuda, mas também para quem a pratica. Então, veja, solidariedade não faz bem apenas para quem ajuda, mas também para quem a pratica. E isso, ou seja, ele fala da solidariedade, que já é algo claro quem é ajudado, mas também faz bem para quem a pratica. Que é um diferencial, porque realmente você vai ser solidário, você vai ajudar alguém. Agora, aqui ele traz uma perspectiva que você não só ajuda alguém, também ajuda a si mesmo. Então, veja que é o diferencial que eu trago para você aqui. E isso, agora, essa ideia está comprovado cientificamente. Olha só a ciência aparecendo aqui. Esses 2 pontos vão agora esclarecer o que é, por que é cientificamente. Um estudo realizado nos Estados Unidos por um neurocientista brasileiro revela que a boa ação ativa uma região cerebral que proporciona uma sensação de prazer e bem-estar comparada aos atos de comer chocolate, ganhar dinheiro e fazer sexo. Então, veja, ele fala que revela que uma boa ação proporciona uma sensação de prazer e bem-estar. Opa, então olha o que ele falou aqui. Ele trouxe a ideia de solidariedade, mas com uma perspectiva diferente do usual. Ele está mostrando assim, tudo bem, a gente sabe que, né, ser solidário e tal ajuda muita gente, maravilha, né? Mas também ajuda quem a pratica. Ele mostra como isso acontece. Trouxe um estudo aqui realizado, que ele fala que a boa ação aqui traz uma sensação de prazer e bem-estar. Muito bem, agora vamos lá. Nas opções ele fala assim, ó, a afirmativa incorreta.
tá? A incorreta. Vamos lá. Letra A. O assunto do texto é a solidariedade? Sim, tá? Assunto. Assunto sempre é ideia geral. Realmente, o texto fala sobre solidariedade. Lembre-se que um texto ele vai ter sempre um assunto, né? Que é um tema que a gente chama aqui. E dentro desse tema, a gente sempre vai encontrar um recorte temático, tá? Então, veja, o assunto geral, sempre quando eu falo em assunto, você vai precisar de uma forma geral. Então, de forma geral, realmente ele fala sobre solidariedade. B. O ponto de vista sobre o qual é tratado o assunto se refere a benefícios trazidos pela prática da solidariedade. Beleza, ó, não são os benefícios aqui, ó. O que faz isso daqui, ó? O estudo mostrou que traz muita sensação de prazer e bem-estar. Então, traz benefícios, sim, que vêm decorrentes dessa prática. Beleza. C. A tese apresentada é a de que a prática da solidariedade auxilia quem a realiza e quem a recebe. Perfeito, ó. Ele fala B desde o início aqui, ó, já de cara aqui, deixa claro que não faz bem apenas para quem ajuda, mas também para quem a pratica, tá? Então, ele já começa de cara trazendo uma noção de solidariedade, uma perspectiva diferente. E depois, então, letra C tá legal. Letra D. Um argumento apresentado é de base científica, perfeito, né? Ó, a gente tinha, assim, ali o estudo científico apoiado de neurocientista, perfeito aqui. E na letra E, um argumento é de caráter pessoal, ao expressar bem-estar no ato de comer, ganhar dinheiro e fazer sexo. Um argumento é de caráter pessoal? Não, né? Como pessoal? Veja que aqui eu tenho a ideia do estudo que fez isso, isso, isso. Não tem nada de pessoal, ó. É científico, então tem um caráter de ciência e não pessoal. Portanto, essa letra E aqui, ela não está de acordo, você está incorreta acerca do texto. Tudo bem? Então, tá? Trouxe aqui para você umas questõezinhas mais complicadas, né? As questões ali a 1, 2 e 3 em relação àquele texto. A questão 4 também é uma questãozinha mais chata, se você não tiver cuidado com isso. A questão 5 já é uma questão mais tranquila, não é tão complicada assim. Todas as questões ligadas à parte de compreensão, de interpretação, de inferência, de estruturação. Então, elas são questões mesmo no mesmo campo aí, de mesmo assunto, mesma lógica, só que abordagens diferentes. Isso é muito comum da banca, ela trabalha com esse tipo de questão, com abordagens diferentes. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado. Deixe aí o seu like, compartilhe nosso vídeo, deixa os comentários aí o que você entende, o que você tem de percepção, suas dúvidas, tá? Indique esse vídeo para outras pessoas e, claro, nos vemos em um próximo encontro, com certeza. Até mais.